As melhores respostas vêm do coração, e não da cabeça. Sei que você aprendeu no Vietnã? Perguntou-me pai rico. Aprendi a importância de missão, liderança e equipe, respondi. E o que é mais importante? A missão. Certo, concordou o pai rico. Você será um bom empreendedor. Um fuzileiro novato. No começo de 1972, eu pilotava um helicóptero de combate U-1 no Vietnã. Depois de 2 meses na zona de guerra, eu e meu copiloto já havíamos cumprido algumas missões, mas ainda não havíamos enfrentado fogo inimigo. Isso logo iria mudar. No dia em que finalmente enfrentei o inimigo, as coisas já estavam bastante tensas para mim. Voávamos com as portas abertas e o vento murmurando através da aeronave. Olhando para o porta-aviões que havíamos deixado, pensei pela enésima vez que este era nosso lar, que eu estava numa zona de guerra e que meus dias de treinamento haviam acabado. Eu havia sido treinado para aquelas missões durante 2 anos. Eu sabia que, cada vez que cruzávamos a linha d'água e voávamos sobre terra firme, havia soldados inimigos esperando por nós lá embaixo, armados com armas de verdade e balas de verdade. Virando-me para observar minha tripulação, 2 artilheiros de metralhadora e um chefe de equipe, perguntei, pelo comunicador: vocês estão prontos? Sem abrir a boca, eles simplesmente levantaram os polegares. Minha tripulação sabia que eu era um calouro, ainda não havia sido testado. Sabiam que eu podia pilotar, mas ignoravam como eu me sairia sob a pressão do combate. Havia inicialmente 2 helicópteros na missão, mas o líder teve que retornar ao porta-aviões depois de 20 minutos de voo por problemas elétricos. O comando da missão, que ficara no porta-aviões, ordenara que seguíssemos em frente e ficássemos de prontidão na área. Podia-se sentir a tensão aumentando em nosso helicóptero, porque os pilotos mais experientes estavam no helicóptero líder. Aqueles pilotos já estavam em combate há mais de 8 meses. Além de tudo, era o outro helicóptero que tinha os mísseis. Meu só tinha as metralhadoras. Conforme o líder fez uma volta e dirigiu-se para o porta-aviões, a ansiedade em nossa aeronave se tornou quase palpável. Nenhum de nós estava gostando nada de estar ali sem escolta. Passamos sobre algumas das praias mais belas do mundo e dirigimos-nos para o norte. Tínhamos arrozais verdes à esquerda, o mar azul esverdeado à direita e areias brancas abaixo de nós. De repente, o rádio transmitiu um apelo de 2 helicópteros do exército pedindo socorro. Os 2 estavam lutando contra uma metralhadora calibre 50 nas colinas que ficavam para lá dos arrozais. Respondemos e começamos a voar naquela direção. Voando pouco abaixo das nuvens, vimos logo os 2 helicópteros duelando com a metralhadora no solo. Havia ainda muita fuzilária de armas de pequeno calibre, vinda dos soldados inimigos espalhados na área. Era fácil diferenciar os disparos das armas calibre 30 dos soldados e os disparos da metralhadora calibre 50. O fogo das balas rastreadoras das armas calibre 30 formava pontos vermelho-alaranjados que vinham zigue-zagueando em nossa direção, contra o céu verde escuro. O fogo calibre 50 lembrava frascos de ketchup que vinha voando. Respirei fundo e continuei pilotando a aeronave. Observando a batalha enquanto nos aproximávamos, eu rezava para que os helicópteros do exército destruíssem o ninho da metralhadora e não precisassem da nossa ajuda. Que esperança! Quando um dos helicópteros do exército foi atingido e despencou, percebi que íamos tomar parte na batalha. A tensão em nossa aeronave aumentou ainda mais, conforme o helicóptero atingido desceu em espiral até o terreno. Olhando minha tripulação, eu disse: destravem as armas. Vamos entrar. Eu não sabia o que iríamos fazer. Sabia simplesmente que tínhamos que nos preparar para o pior. O outro helicóptero do exército interrompeu a luta e desceu para recolher a tripulação do helicóptero atingido. E lá ficamos nós, uma só aeronave equipada com metralhadoras calibre 30, em vias de enfrentar uns 15 soldados e uma metralhadora calibre 50. O que eu queria mesmo era dar a volta e fugir, sabia que era a coisa mais inteligente a fazer. No entanto, não
Querendo parecer covarde perante meus homens, continuei voando na direção à metralhadora, fazendo das tripas coração e rezando pelo melhor. Com os 2 helicópteros do exército fora do caminho, o fogo terrestre voltou-se contra nós. Embora ainda estivéssemos longe, nunca esquecerei a visão daquela fuzilária vindo em nossa direção. O período de treinamento tinha mesmo acabado. Minha tripulação já estivera antes em situações semelhantes. Seu silêncio me disse que a situação era bem ruim. Quando as primeiras balas calibre 50 passaram perto, o chefe da equipe bateu no meu capacete, retirou e disse quando ficamos cara a cara: "Tenente, o senhor sabe o que é ruim neste serviço?" Sacudindo a cabeça eu disse baixinho: "Não." Abrindo um amplo sorriso cheio de dentes, o chefe, que já estava cumprindo um segundo período no Vietnã, disse: "O problema deste serviço é que não há segundo colocado. Se o senhor resolver dar combate, nós ou aqueles camaradas lá embaixo vamos para casa. Mas uns vão e os outros não. Ou nós ou eles vamos morrer. O senhor é que resolve quem será, nós ou eles." Observando meus artilheiros, um jovem de 19 anos e outro de 20, perguntei através do comunicador: "Vocês estão preparados?" Os 2 levantaram os polegares, do jeito que todos os bons fuzileiros navais são treinados a fazer. Estavam preparados. Os fuzileiros são treinados a cumprir ordens, independentemente de o líder ser ou não competente. A percepção de que a vida da tripulação estava em minhas mãos não me fez sentir nem um pouco melhor. Naquele momento, parei de pensar só em mim mesmo e comecei a pensar em nós todos. Gritei em silêncio comigo mesmo: "Pense. Devemos virar e fugir ou devemos lutar?" E então minha cabeça começou a me fornecer desculpas para virarmos e fugirmos. "Vocês estão sozinhos. Deve haver pelo menos 2 aeronaves. Não tem uma regra dizendo que só se deve travar combate quando houver 2 aeronaves." O líder da missão sumiu. E quem tinha os mísseis era ele. Ninguém vai nos censurar se dermos meia volta e fugirmos. Talvez possamos pousar ajudar os helicópteros do exército. É isso. Vamos ajudá-los. Assim não, teremos que cumprir esta missão. Teremos uma desculpa para não entrar em combate. A missão passará a ser de resgate. Salvaremos aqueles caras do exército. Parece a coisa mais certa. Aí me perguntei: e se por milagre vencermos? E se derrotarmos aquelas 50? O que ganharemos com isso? Lá veio a resposta: talvez ganhemos alguma medalha por bravura. Seremos heróis. E se perdermos? Lá veio a segunda resposta: seremos mortos ou capturados. Olhando novamente para meus artilheiros, concluí que suas vidas valiam mais que uma medalha pendurada numa fita. E que a minha também. Não tinha sentido ser corajoso e idiota. As balas calibre 50 estavam passando mais perto. O artilheiro no solo estava melhorando de pontaria a cada rajada. Havíamos aprendido que os projéteis calibre 50 têm maior alcance que os projéteis calibre 30. Nossas metralhadoras eram 30. Isso significava que eles conseguiriam nos atingir antes que os atingíssemos. De repente, uma rajada passou bem perto do helicóptero. Inconscientemente, virei a aeronave para a esquerda e comecei a descer, querendo aumentar a distância que nos separava do artilheiro inimigo. E já que havia agido sem pensar, decidi que era hora de começar. Voar reto na direção da metralhadora seria morte certa. Enquanto nossa aeronave descia, numa curva fechada para a esquerda, usei o rádio e pedi a quem estivesse na área: aqui é o helicóptero da Marinha Yankee Tango 96. Localizamos. Calibre 50. Precisamos de ajuda. Vinda do nada, uma voz clara e confiante rompeu nos meus fones de ouvido. Yankee Tango 96. Aqui é uma esquadrilha de 4A, 4S da Marinha VPB, voltando para a base, com ordens adicionais e combustível suficiente. Indique sua posição que vamos aí ajudar. O alívio percorreu minha tripulação, conforme radiei nossa posição. Em alguns minutos, vimos os 4 jatos voando baixo e vindo nos ajudar. No
Momento em que nos viu, o líder da esquadrilha transmitiu: vire de novo na direção Charlie antes que nos aproximemos muito, e veja se consegue atrair o fogo do inimigo. Faremos o resto assim que enxergarmos as balas rastreadoras. Ouvindo isso, virei a aeronave e voei novamente na direção daquela calibre 50. Assim que as balas rastreadoras recomeçaram a vir em nossa direção, o líder da esquadrilha transmitiu: alvo na mira, e em menos de 5 minutos a metralhadora deixou de ser um problema. Eu e minha tripulação voltaríamos para casa naquela noite. Equipes diferentes, missão idêntica. Sentei-me muitas vezes em silêncio, pensando naquele dia. Embora houvesse agradecido pelo rádio quando o combate terminara, ainda hoje gostaria de ter a chance de conhecer pessoalmente aqueles camaradas, apertar suas mãos e dizer obrigado. Todas as guerras são horríveis. A guerra é o pior lado do gênero humano. É na guerra que usamos nossa melhor tecnologia e as pessoas mais corajosas para matar outros seres humanos. Durante o ano que passei no Vietnã, vi o pior do gênero humano. Vi coisas que gostaria de nunca ter visto. Tive também vislumbres de um poder espiritual, uma dedicação a um chamado mais elevado, que nunca teria presenciado se não tivesse ido à guerra. Quando se usa a expressão A Band of Brothers para descrever o vínculo que se forma entre soldados, imagino se alguém que não lutou numa guerra conseguirá algum dia saber como é esse vínculo. Para mim, é um vínculo espiritual consagrado a um chamado maior, uma coisa chamada missão. O enunciado da missão. Hoje em dia é muito elegante discursar sobre a missão, que supostamente seria a única finalidade de se constituir um negócio. Depois de minha experiência nos fuzileiros navais e no Vietnã, mantenho-me cético cada vez que alguém diz a missão de nosso negócio é ponto. Esse ceticismo me leva a imaginar o quanto a palavra missão pode ser apenas isso, uma palavra. A missão mais poderosa vence. Certo dia, eu estava pilotando perto da ZDM, a zona desmilitarizada que antigamente separava o Vietnã do Norte do Vietnã do Sul. Observando a carnificina a meus pés, notei uma coisa que me perturbou profundamente. Voltando para o porta-aviões naquela noite, levantei a mão durante a reunião para o balanço da missão e perguntei: por que é que os vietnamitas do Norte lutam melhor que os do Sul? Será que não estamos combatendo do lado errado? Será que estamos lutando pela causa errada? É quase desnecessário dizer que ameaçaram me levar a uma corte marcial por haver dito algo que parecia quase traição. Do meu ponto de vista, eu não estava traindo nada. Estava só fazendo uma pergunta. Estava apenas expressando uma coisa que havia percebido, algo que eu notara desde que chegara ao Vietnã. Aparentemente, os guerrilheiros do Vietcong e os soldados do Vietnã do Norte lutavam com mais dureza, força e tenacidade que os nossos soldados vietnamitas. Tanto quanto eu podia ver, os soldados vietnamitas que lutavam ao nosso lado aparentemente não lutavam tanto quanto os outros soldados. Pessoalmente eu achava que não podíamos contar com eles. Imaginei se continuariam lutando caso deixássemos de remunerá-los para combater. Justiça seja feita, havia também muitos soldados americanos que não estavam lá para guerrear. Muitos eram recrutas que haviam tido azar de ser convocados. Se pudessem escolher entre uma passagem para casa e ficar e combater, muitos se apressariam a embarcar. Lá pela metade de meu tempo de serviço, percebi que não íamos ganhar. Não íamos ganhar, mesmo estando mais bem equipados e contando com a melhor tecnologia, um avassalador poder de fogo, melhores soldados e homens e mulheres bem treinados. Eu sabia que não íamos ganhar simplesmente porque o nosso lado, tanto sul-vietnamitas quanto americanos, não tinha uma missão suficientemente poderosa, não atendia a um chamado e não via razão para lutar. Havíamos perdido o ânimo. Pelo menos eu havia perdido o meu. Não queria matar mais ninguém, não era mais um bom fuzileiro naval. Minha experiência no Vietnã provou que a missão mais poderosa vence. Acontece a mesma coisa nos negócios. Um voto de pobreza. Quase todo mundo sabe que os religiosos fazem votos de pobreza visando fortalecer sua missão espiritual.
Quando eu ainda era um menino, meu pai me contou que um amigo dele, um padre católico, havia feito voto de pobreza. Quando perguntei o que era aquilo, ele disse: ele consagrou a vida a Deus e ao trabalho de Deus. Isso significa que o dinheiro não faz parte de sua vida. Ele leva uma vida austera a serviço de Deus. O que quer dizer austera? Perguntei. Cansado dos milhões de perguntas que as crianças fazem, meu pai respondeu: não queira saber o que quer dizer isso. Você entenderá mais tarde. Alguns anos depois, descobri o que quer dizer austeridade. Assistindo a uma aula de formação de oficiais dos fuzileiros navais, o instrutor explicou a classe que, ao longo da história, guerreiros e guerreiras também haviam feito votos de pobreza. E contou: nos tempos feudais, muitos cavaleiros faziam voto de pobreza para estarem à altura do chamado. Não queriam que dinheiro ou bens materiais interferissem na dedicação que tinham a Deus e ao rei. Antes de me alistar nos fuzileiros navais, eu havia sido oficial em um petroleiro da Standard Oil of California. Ganhava mais de $4.000 por mês, o que era muito dinheiro em 1969. Apesar de estar isento da obrigação de me alistar, uma vez que navegava para a indústria do petróleo, classificada como indústria vital não defensiva, meus dois pais me incentivaram a servir meu país numa época de guerra. Meu salário como oficial dos fuzileiros caiu para menos de $300 por mês. Sentado naquela sala de aula e ouvindo um instrutor dizer que homens e mulheres haviam feito voto de pobreza ao longo de toda a história humana, descobri finalmente o sentido da palavra austero, a definição que meu pai não me dera alguns anos atrás. Os 3 tipos de dinheiro caracterizado como receita. Escrevi em outros livros que existem 3 tipos de receita. 1. Receita auferida. 2. Receita de uma carteira de ações. 3. Receita passiva. Meu pai pobre trabalhava em troca de receita auferida, a mais taxada que existe. Meu pai rico trabalhava principalmente em prol de uma receita passiva, a menos taxada das 3. Essa nomenclatura foi na verdade instituída pelo Internal Revenue Service, ou IRS, que taxa cada forma de receita numa alíquota diferente. O empreendedor tem oportunidade de auferir os 3 tipos de receitas e precisa conhecer as diferenças, porque as alíquotas diferenciadas podem fazer enorme diferença em termos de ganhos líquidos. Menciono os 3 tipos de receitas não para confundir você, sim, para diferenciá-los dos 3 tipos de dinheiro que vou agora comentar. Enquanto cursávamos o ensino médio, pai rico explicou, a mim e a seu filho, que as pessoas trabalham por 3 tipos diferentes de dinheiro. 1. Dinheiro competitivo. 2. Dinheiro cooperativo. 3. Dinheiro espiritual. Dinheiro competitivo. Para explicar o que é dinheiro competitivo, ele dizia: aprendemos a competir desde cedo. Competimos na escola para ver quem tira as melhores notas. Competimos nos esportes e competimos pela pessoa que amamos. No trabalho, aprendemos a competir por cargos, aumentos, promoções, reconhecimento e sobrevivência. Nos negócios, as empresas competem pelos clientes, por uma fatia do mercado, por contratos e por bons empregados. A competição significa a sobrevivência do cão mais adaptado ou do cão que come os outros cães. A maioria das pessoas trabalha por dinheiro competitivo. Dinheiro cooperativo. Para esclarecer o que é dinheiro cooperativo, ele dizia: em matéria de esportes e negócios, a cooperação é chamada de trabalho em equipe. Os empreendedores mais ricos e poderosos construíram seus impérios mundiais através da cooperação. Eles conseguem ser mais competitivos devido à cooperação de suas equipes. A maioria dos empresários de grandes empresas é grande líder de equipe. Dinheiro espiritual. Foi um pouco mais difícil esclarecer o conceito de dinheiro espiritual. Dinheiro espiritual é gerado realizando-se o trabalho de Deus, o trabalho que Deus quer que façamos. É o trabalho feito em atendimento a um chamado mais elevado. Como não entendi o que ele quis dizer, perguntei: o senhor quer dizer algo como fundar uma igreja? A resposta foi: existem empreendedores que fundavam igrejas, assim como há empreendedores que fundam instituições de caridade.
As duas coisas são exemplos do trabalho realizado em prol do dinheiro espiritual, mas o dinheiro espiritual não se restringe apenas a igrejas ou instituições de caridade. Esta categoria de dinheiro me intrigou anos a fio e discuti frequentemente o assunto com meu pai rico. Durante uma dessas discussões, ele disse: a maioria das pessoas trabalha por dinheiro, e nada mais. Elas não se importam em saber se o dinheiro é competitivo, cooperativo ou espiritual. Muita gente acredita que trabalho e dinheiro são apenas meios de se chegar a um fim. Se você propuser-lhes pagar o dobro para não trabalhar, a maioria aceitará essa oferta. O Senhor quer dizer que elas não trabalhariam de graça. Não, não trabalhariam mesmo. Se você não as pagar, elas irão procurar outro emprego. Talvez até quisessem ajudar você e seu negócio, mas têm contas a pagar e famílias a sustentar. Precisam de dinheiro, de qualquer tipo de dinheiro. As pessoas escolhem seus empregos procurando quem paga mais e oferece os melhores benefícios. Então o dinheiro espiritual é o dinheiro que alguém ganha amando seu trabalho e fazendo o que ama fazer. Não, sorriu o pai rico. Fazer o que se ama não é o que eu quero dizer quando falo em dinheiro espiritual. Mas então o que é dinheiro espiritual? Perguntei. Seria trabalhar de graça? Não, também não é isso. Não se trata de trabalhar de graça, porque o dinheiro espiritual não é na verdade dinheiro. O dinheiro espiritual não é dinheiro. Mas se não é dinheiro, então o que é? É o que se ganha cumprindo uma tarefa, não porque você quer, e sim porque ela tem que ser cumprida e você sabe, lá no fundo, que é você quem supostamente tem que executá-la. E como é que a gente sabe que é supostamente o executor? Perguntei eu. Você fica perturbado ao perceber que ninguém está fazendo alguma coisa que tem que ser feita. Talvez diga a si mesmo, porque ninguém faz nada em relação a isso. A gente fica com raiva. Perguntei candidamente. Fica sim, respondeu o pai rico. E às vezes fica triste ou até com dor no coração. Você pode até achar que se trata de uma injustiça ou mesmo de um crime. Normalmente são coisas que incomodam seu senso de decência. Algo que parece injusto, uma injustiça. Mas a maioria das pessoas não tem essas sensações em relação a alguma coisa. Perguntei. Tem, mas a maioria não faz coisa alguma a respeito. As pessoas vão trabalhar e dizem coisas como: por que o governo não faz nada? Ou então escrevem cartas reclamando e mandam essas cartas para os jornais. Mas não fazem nada a respeito, acrescentei. Baixando a voz, pai rico disse: na maioria dos casos não fazem. Falam, reclamam, mas quase nada fazem. Afinal de contas, estão muito ocupadas trabalhando, ganhando dinheiro suficiente para pagar o aluguel e economizar para levar seus filhos à Disneylândia. E o que aconteceria se elas fizessem alguma coisa? O que poderia acontecer? Eu diria que as forças invisíveis do universo, de Deus, viriam ajudá-las caso elas se comprometessem realmente a resolver o problema. Aconteceria algo mágico em suas vidas. E é aqui que o dinheiro espiritual entra em cena. Mas é mais que dinheiro. Pessoas que você nunca viu na vida vêm se juntar a você, não pelo dinheiro e, sim, pela missão. E por quê? Porque são pessoas que têm a mesma missão. Isso foi quase tudo que eu consegui entender naquele dia. Eu tinha um exame no dia seguinte. Minha missão, naquela época, era concluir o ensino médio. Doar o que se tem. Quase um ano mais tarde, levantei de novo a questão do dinheiro espiritual. Se eu simplesmente tentar resolver um problema que sei que precisa ser resolvido, isso irá atrair as forças invisíveis e o dinheiro espiritual. Pai rico riu e disse: pode ser que sim e pode ser que não. Não sou eu quem decide, mas vou lhe dizer. Um dos segredos para atrair forças mágicas invisíveis é dedicar-se a dar o dom que se tem. O quê? Respondi alarmado. Doar o meu dom. O que o Senhor entende por dom? Um talento especial dado por Deus. Alguma coisa na qual você é o melhor. Um talento que Deus concedeu especialmente a você. E o que seria isso? Perguntei eu.
Ao que eu saiba, não existe coisa alguma na qual eu seja o melhor. Bom, você terá que descobrir o que é ponto. E todo mundo tem algum bom. Eu gosto de pensar que todo mundo tem, sorriu o pai rico. Mas se todo mundo tem um bom, por que existe tanta gente medíocre? A pergunta fez meu pai rico cair na risada. Finalmente, ele se recompôs e disse: porque é muito trabalhoso encontrar, desenvolver e doar o dom que se tem. A maioria das pessoas não quer se esforçar tanto assim. Aí eu fiquei realmente confuso. Eu achava que, se Deus tivesse me concedido algum dom, esse dom deveria ser evidente e facilmente acessível. Quando pedi a pai rico que esclarecesse esse ponto, ele disse: os grandes médicos passam anos estudando e depois clinicando para desenvolverem seus dons. Os grandes esportistas praticam durante anos para desenvolverem seus dons. Embora haja exceções, como as crianças prodígio, a maioria das pessoas tem que se dedicar a vida à identificação e ao aperfeiçoamento de seus dons. Infelizmente, o mundo está cheio de gente talentosa que nunca chega a desenvolver seus dons. É difícil identificar o dom que se tem e pode ser mais difícil ainda desenvolvê-lo. E é por isso que tanta gente parece medíocre. Então é por isso que os esportistas profissionais praticam mais que os amadores, pensei em voz alta. Eles dedicam suas vidas ao desenvolvimento de seus potenciais para aumentar o dom que receberam. Pai rico acenou com a cabeça. Era outra vez mais do que eu podia absorver. A discussão estava encerrada, mas a lição ficou para sempre. Deu bom ao ótimo. Existem 2 livros que eu gostaria de recomendar a todos que se dedicam a aproveitar sua vida ao máximo. Um deles é Empresas Feitas para Vencer, Campos/Elsevier, de Jim Collins. Já instituímos 5 grupos de estudo sobre esse livro. E parecia que estávamos lendo um novo livro cada vez que o grupo aprofundava a análise do texto. O outro livro é The Value of Art, de Steven Pressfield, que fala do auto-sabotador que existe em todos nós. Recomendo enfaticamente a leitura dos 2 livros, a qualquer um que se dedique a tornar-se um grande empreendedor. A primeira linha de Empresas Feitas para Vencer já diz tudo. Collins começa o livro afirmando: o bom é inimigo do ótimo. Ainda sobre a questão de se identificar o dom que se tem, todo mundo sabe que o mundo está cheio de bons empreendedores, bons atletas, bons pais, bons trabalhadores e bons governantes. Mas o mundo sente falta de excelentes empreendedores, excelentes atletas, excelentes pais, excelentes trabalhadores, excelentes governantes e assim por diante. Mas por quê? Porque para muitos de nós, o bom já é o bastante. Se meu pai rico ainda fosse vivo, ele diria: trazer à tona o seu dom quer dizer revelar sua grandeza e não apenas aquilo em que você é bom o bastante. Empresas Feitas para Vencer está cheio de lições para os grandes e pequenos negócios. Cada pessoa que participou de nossos grupos de estudo encontrou uma lição aparentemente destinada a ela. Para mim, a lição que mais calou foi que a grandeza é uma questão de escolha. Não se trata de ser ou não dotado, talentoso ou mais afortunado que os outros. Trata-se de uma escolha que todos podemos fazer. Como eu havia sido até então uma pessoa na média ou abaixo da média, a noção de que eu podia optar por mudar isso tudo foi uma mensagem que atingiu diretamente meu coração e minha alma. A resistência. Em The Value of Art, Steven Pressfield identifica a resistência como a força interna que nos impede de fazer algo. Eu sei bem como é. No meu caso, a resistência assume diferentes personificações de nomes diferentes. Pela manhã, atende pelo nome de gorducho. Assim que acordo, olho o relógio e digo: está na hora de ir para a academia de ginástica. O gorducho diz imediatamente: ah, é melhor não ir hoje. Você não está se sentindo bem. Além disso, está gelado lá fora. Vá amanhã. O gorducho é o sujeito dentro de mim que prefere comer a se exercitar. A minha resistência assume muitas formas diferentes. Tenho montes delas. Além do gorducho, existe outro personagem chamado marido preguiçoso. Este sujeito vive dizendo coisas como por que não fez isso, ou aquilo. Outro que manda na minha vida é o relaxado financeiro, que está sempre dizendo:
não vale a pena conferir esses números. Depois que o relaxado financeiro diz isso, vem um marido preguiçoso e diz: quem, você confere esses números? Como se pôde ver, gorducho, marido preguiçoso e relaxado financeiro são meus amigos íntimos. Estamos juntos o dia todo. Pressfield chama isso de resistência. Eu prefiro chamar de meus chapas. O livro de Steven Pressfield se refere à superação da lei do menor esforço, recorrendo-se à força criadora interior, a seus aliados espirituais ou a seus anjos e musas. Eu diria que se trata de um livro essencial para os empreendedores. O livro não se destina às pessoas que querem simplesmente enriquecer rápido. E a semelhança de empresas feitas para vencer, Tevaru Art inclui muitas lições que não têm preço, embora exista uma lição que fala diretamente da questão de dar o que se tem. A lição faz parte do capítulo Profissionais e Amadores e diz: os artistas aspirantes vencidos pela resistência têm uma característica em comum: todos agem como amadores. Nenhum deles se tornou ainda profissional. Para ser claro, não estou falando dos médicos ou advogados, os profissionais liberais. Quando digo profissionais, uso a palavra profissional como um ideal. O profissional em contraste com o amador. Analisemos as diferenças. O amador age por diversão. O profissional age a sério. Para o amador, a coisa em si é um passatempo. Para o profissional, é uma vocação. O amador age de vez em quando. O profissional age o tempo todo. O amador é um guerreiro de fim de semana. O profissional combate 7 dias por semana. A palavra amador vem do verbo latino amar. A interpretação convencional é que o amador segue sua vocação por amor, ao passo que o profissional a segue por dinheiro. Mas não é assim que eu vejo as coisas. Do meu ponto de vista, o amador não ama suficientemente sua vocação. Se amasse, ele não a seguiria como atividade secundária, distinta da sua real vocação. O profissional ama tanto a vocação que se dedica a ela sua própria vida. Compromete-se permanentemente com ela. É isso que quero dizer quando falo em tornar-se profissional. A resistência detesta que nos tornemos profissionais. O sucesso da noite para o dia. Comentando o sucesso da série O Guia do Pai Rico, um jornalista afirmou: este autor se transformou em um sucesso da noite para o dia. Somente 3 outros livros permaneceram mais tempo que Pai Rico, Pai Pobre, na relação de best-sellers do The New York Times. A maioria dos autores escreve muitos livros, anos a fio, sem chegar à relação do New York Times. As palavras sucesso da noite para o dia e autor fazem-me rir. Embora eu escreva meus livros, com a ajuda de Sharon, não me considero um escritor e certamente não sou um sucesso da noite para o dia. Sou simplesmente alguém que encontrou sua própria missão. Sigo essa missão há anos e tenho parceiros cuja missão é a mesma e escrever é apenas uma das coisas que faço para cumprir essa missão. Na verdade, eu gostaria de não precisar escrever. Desde que fui reprovado em inglês, porque não conseguia escrever quando tinha 15 anos, contraí uma profunda aversão ao ato de escrever. Detestei escrever durante anos. Era a coisa mais difícil que havia para mim. Existem muitas outras formas de comunicação, mais fáceis para mim, como gravações de áudio e de vídeo ou apresentações ao vivo. Apesar disso, Pai Rico, Pai Pobre foi o livro mais vendido nos Estados Unidos durante 2 anos seguidos, de acordo com os Atodad. Lance Armstrong, possivelmente um dos maiores ciclistas da história, venceu 6 vezes o Tour de France, mas sua maior batalha foi travada contra o câncer, no auge de sua carreira. Comparado a ele, eu não vou à academia de ginástica quando faz frio. Armstrong tem câncer, mas continua sendo o melhor ciclista do mundo. Seu nível de profissionalismo e o amor que ele tem pelo esporte são uma fonte de inspiração para todos nós, independentemente do que fazemos. Como ele afirmou em seu livro It's Not About the Big. Eu estava começando a considerar o câncer algo que me coubera pelo bem das outras pessoas.